Boa tarde. Voltamos aqui com a comunidade financeira e agora teremos soluções e casos de sucesso da BMS, com a apresentação de Paulo Gomes, diretor de tributos indiretos da BMS Consultoria. Obrigado. Ok? Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Sérgio Gomes e vim aqui na comunidade financeira justamente para falar de algo que tem relevância financeira, que é a questão tributária, o custo tributário. Hoje em dia, a gente praticamente tem um novo sócio, né? um sócio majoritário, que é o fisco federal, o fisco estadual, que rouba muito da nossa atenção, tanto em termos de obrigações tributárias principais, né? Recolher o tributo, como também na questão de obrigações acessórias, né? Que é cumprir todo o trâmite da legislação, transmitir documentos, fazer esclarecimentos formais conforme a legislação tributária, né? Então, é essa a ideia da gente bater um papo e fazer uma reflexão sobre essas obrigações de um modo geral. Agora, quem sou eu? Né? Eu sou Paulo Sérgio Gomes, eu sou consultor tributário e eu tenho uma experiência bastante grande em relação à legislação tributária pela minha experiência profissional. Passei mais de 2 décadas na Receita Federal, fazendo justamente a aplicação da legislação, né, verificação da conformidade da legislação. E, depois disso, eu passei a trabalhar do outro lado, agora auxiliando os contribuintes também nessa mesma prática, numa prática, digamos, responsável da administração tributária, né? E eu destaco desta minha participação no fisco justamente nesse ponto de análise de pedidos de compensação, ressarcimento, enfim, na análise do detalhamento do PIS, da COFINS, e com isso a gente desenvolveu um olhar bastante crítico e bastante uma experiência prática de verificar as situações tributárias que podem gerar aí custos desnecessários para o contribuinte, né? E, nesse sentido, eu comecei a trabalhar com os supermercados e verifiquei realmente que há algumas situações realmente muito peculiares, muito específicas e importantes para que o supermercado possa ter aí uma apuração justa do tributo. Afinal de contas, é um segmento que trabalha com uma margem de lucro bastante apertada e, então, qualquer diferença na apuração dos custos tributários vai gerar bastante impacto financeiro, né? Então, a nossa ideia é justamente avaliar essas peculiaridades dos supermercados, né? E, com isso, a gente gerar aí uma conformidade em relação à tributação. Então, enfim, das dificuldades tributárias, eu destacaria bastante a questão do enquadramento das mercadorias, né? Então, a entrada da mercadoria, como que você faz o tratamento tributário de uma mercadoria que você adquiriu e como você vai fazer a tributação desse produto na saída. E aí, esse enquadramento ele é muito difícil pelo volume de itens que o supermercado trabalha, né? O supermercado trabalha com um comércio varejista que visa a venda de alimentos, mas também outras mercadorias também. Então, o número de itens, ele pode variar num supermercado menor para um supermercado maior, chegando a mais de 100 mil itens, né? Então, e são itens muitas vezes muito similares.
em que há uma dificuldade de enquadramento. E isso também pode ser piorado pela sazonalidade, quer dizer, você tem períodos do ano em que você vende produtos específicos, que são situações que traz uma variabilidade. Temos problemas, às vezes, com fornecedores, né, com o enquadramento dos produtos trazidos pelos fornecedores, de forma que é natural que haja aí um percentual de inconformidade, digamos assim, tanto na entrada, né, quanto na saída. Então, na entrada, o que pode estar acontecendo? Pode acontecer do supermercado não estar se aproveitando adequadamente desses créditos. Quer dizer, eu comprei digamos, um pão francês. Ele vai me dar crédito na entrada? Depende do tipo de pão. Então, quer dizer, é muito complicado, essa análise é complicada. Por quê? Porque a legislação, ela, além de não ser muito clara, ela também sofre variações. Então, o que acontece? Você pode estar deixando de tomar um crédito na entrada e pode também estar tributando indevidamente o produto na saída. Então, o que acontece? Eu tenho encontrado nos meus trabalhos, por exemplo, em supermercados que vendem refrigerantes e acaba tributando o refrigerante. Todos sabemos que um refrigerante, ele normalmente, né, ele é classificado, pela classificação dele, a tributação é concentrada na saída do fabricante. Então, a Ambev vai pagar o PIS/COFINS no regime monofásico. O que seria monofásico? Uma fase só. Só lá na saída da mercadoria é que você vai ter uma tributação, de forma que o comércio varejista, no caso do supermercado, não vai pagar novamente o PIS/COFINS. Só que, às vezes, por uma incorreção, um ou outro caso pode aparecer com um CST, que seria a situação tributária, gerando um pagamento, né? E esse pagamento é indevido. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos, frequentemente, olhar para esse enquadramento e fazer revisões, inclusive para o passado. Por quê? Porque você vai recuperar aquilo que não estava em conformidade com a legislação. Então, esse é um trabalho que deve ser feito com frequência. Nós temos casos de clientes que a gente verifica que acabou de fazer um enquadramento e, quando a gente faz, novamente temos uma taxa de correção a fazer. Então, é isso. A tributação na cadeia anterior me autoriza a tomar o crédito. E, muitas vezes, a empresa não faz. Temos também, recentemente, nós tivemos uma decisão muito acertada do STF sobre cigarros. Cigarros, ele está na condição de substituição tributária do PIS e da COFINS. É um dos poucos produtos que estão nessa condição. Só que a legislação, ela apresentava lá um coeficiente que não se justificava e majorava indevidamente a apuração do PIS e da COFINS também lá no fabricante. Então, o fabricante fazia um recolhimento substituindo todos os outros da cadeia e de forma majorada, ou seja, quando o varejista vende o cigarro, ele está vendendo o cigarro suportando um custo maior do que o devido, e isto foi definido assim como inconstitucional pelo STF. Essa é uma decisão recente e nos permite fazer a recuperação do que se pagou a maior nos últimos 5 anos. Em termos práticos, você teria em torno de 7% de toda a venda que você fez de cigarro, você poderia recuperar, restituir junto ao fisco por conta dessa decisão não ter sido só uma decisão do STF,
ter sido uma decisão acatada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, e também pela própria Receita Federal. Ela soltou nota reconhecendo essa situação. Então, é um trabalho que as empresas precisam fazer, né? Os vendedores de cigarro precisam fazer. Por quê? Porque é seu direito. E, de novo, com essa margem tão apertada de custos, essa recuperação ela é bem-vinda, né? Agora, como que nós fazemos esse tipo de trabalho? Isto é muito importante a gente ressaltar. Como eu disse no início, eu fazia um trabalho de análise de PERDCOMPs, análise de pedidos de ressarcimento na própria Receita Federal. E lá a gente tinha muita dificuldade na apuração, na verificação dos créditos, porque não havia um detalhamento dessa base. Nós tínhamos um formulário chamado DACOM. DACOM ele era uma forma reduzida, sumária, de você prestar informações ao fisco. Aí o fisco veio e criou o SPED-FD Contribuições, aí sim com um detalhamento muito maior, muito melhor. Mas aí o que acontece com as empresas que fazem esse tipo de recuperação de créditos? Elas querem fazer o crédito, a tomada do crédito extemporâneo, ou seja, ela quer colocar todo o crédito no mês corrente, ao invés de revisar e fazer o detalhamento da apuração como se deve fazer, como o SPED indica que se faça. Mas o contribuinte, muitas vezes, faz dessa maneira e o fisco realmente fica sem compreender aquela situação. Quer dizer, ele criou um formulário para se fazer um detalhamento e o que acontece? Na prática, isso não é utilizado, né? Então, a gente entende que para fazer um trabalho como esse, um trabalho correto, para que você esteja em dia com o fisco, você precisa fazer o detalhamento no item. Se o item apresentou um CST incorreto, se ele está fazendo uma tributação incorreta, você deve ir lá no item e revisar essa situação tributária para que o próprio programa, para o próprio formulário eletrônico, o PVA, né, que seria o SPED-FD Contribuições, que ele possa fazer toda essa reapuração e você tenha uma transparência total na hora de pedir o crédito. E, com isso, você vai ter, certamente, aí uma convivência melhor com o fisco, né? Você exerce o seu direito e você cumpre a obrigação como o fisco gostaria de receber, de forma transparente, limpa, sem nenhum problema dentro da legislação. Eu gostaria também de citar que nesse trabalho de você fazer a apuração de forma correta, a própria Receita Federal nos ajuda em relação às soluções de consulta. Que seriam soluções de consulta? Seria justamente a manifestação do fisco acerca de situações que são aí questionáveis ou são imprecisas. Então, a solução de consulta, antigamente, ela era proferida por cada região fiscal. Cada superintendência fazia a sua manifestação, de forma que um determinado tema polêmico poderia ter uma visão aqui em São Paulo, outra visão em Brasília, outra visão no Rio de Janeiro, outra visão no Rio Grande do Sul. E, com isso, o próprio auditor fiscal ficava confuso. Ele ia adotar, evidentemente, a mais favorável para o fisco, né? E, então, isso gerava insegurança no contribuinte. E hoje nós temos a solução de consulta COSIT, que é uma manifestação de Brasília que passa a ser vinculante para o Brasil inteiro a partir de 2013. Então, a partir de 2013, toda solução de consulta COSIT ela tem um papel vinculante, toda solução de divergência também, e as consultas internas da Receita. Com isso, o próprio contribuinte passa a ter mais tranquilidade em relação às suas apurações. Para ajudar também, o próprio CARF e a PGFN,
eles têm se alinhado às decisões do STF em matéria constitucional abrangente, né, o que a gente chama de repercussão geral. Quando o tema tem repercussão geral e é analisado a sua inconstitucionalidade no STF, passa a ser vinculante para o CARF e para a PGFN. E no STJ, quando você tem aquele efeito repetitivo, né? Então, são várias decisões, elas vão formando aí uma jurisprudência que passa a ser vinculante também. Bom, por que a gente fala isso? Porque muitas situações acabam sendo injustas para o comércio varejista. Nós temos, por exemplo, recentemente, uma mudança de entendimento na apuração do crédito do PIS e da COFINS, que ficou meio tímida para o próprio setor comercial, para as empresas comerciais. E isso, evidentemente, gera uma insegurança, né? Será que eu posso tomar esses créditos? Administrativamente, eles são completamente questionáveis, né? Agora, eu preciso ir para a justiça, eu preciso judicializar. Então, esta é uma dúvida que fica no setor, né? Então, qual é o nosso trabalho no nosso caso? A gente procura trabalhar aquilo que está pacificado, aquilo que não vai gerar dor de cabeça ao contribuinte, aquilo que a gente pode fazer administrativamente, levando aí uma vantagem para as empresas. Falei muito de PIS e COFINS, mas a gente também tem o mesmo raciocínio para o imposto de renda e a CSLL. A apuração desses valores, eles merecem uma atenção para a gente verificar possibilidades de aproveitamento de benefícios fiscais. Será que as fontes pagadoras foram corretamente utilizadas na apuração do imposto de renda e da CSLL? Então, são questionamentos operacionais que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer, para que a gente pague o valor justo. E se pagou a maior, recupere o que foi pago a maior. Bom, falando de casos práticos, nós temos feito muitos supermercados. A BMS tem uma tradição em trabalhar com o setor, né, na parte previdenciária e também na parte fazendária. E o que a gente tem observado? Bom, em relação a enquadramento de entrada e saída de mercadorias, eu diria para vocês, todos os supermercados que nós analisamos, todos tinham uma lista de produtos a analisar, a revisar. Então, sem exceção, desde os maiores supermercados do Brasil até os supermercados médios, nós encontramos sempre algum tipo de inconformidade, né? Na nossa lista, que a gente passa para a empresa analisa e verifica se há uma concordância com o nosso posicionamento. E aí é uma questão de nos adaptar à legislação. Por quê? Porque a nossa avaliação é dentro daquela orientação que a Receita Federal nos encaminha. Então, é impressionante. Em todos os supermercados, nós tivemos questões a revisar. Em alguns casos, o índice aproximava-se de 100%, mas tínhamos alguns casos. É até curioso falar que temos uma cadeia aí de um supermercado de um porte considerável, que ele tinha um índice muito próximo de 100%, mas ainda assim a recuperação em valores absolutos, em valores numéricos, era bastante expressiva, né? Então, mesmo quando a gente fala de 2, 3 pontos percentuais de inconformidade, nós estamos falando de um valor muito grande, né? Então, esse ponto a gente não tem dúvida, é uma necessidade, é uma obrigação, a gente sempre está revisando essas posições. Já nós temos também, quando a gente faz esse trabalho de análise de PIS e COFINS, a gente também tem que analisar os créditos básicos. Quais são os créditos básicos? Energia elétrica,
locação de máquinas e equipamentos, depreciações, enfim, tem alguns itens que, naturalmente, as empresas já vêm tomando esses créditos, mas a gente encontra diferenças nos valores encontrados, né? A gente faz um batimento entre o que deveria ser feito, o que deveria ser calculado, né? Deveria ser aproveitado através de uma análise daquilo que está contabilizado, e a gente encontra diferenças de apuração. E isso é muito comum. E também créditos novos a incluir, quer dizer, aquela situação que não estava sendo considerada pela empresa e que a gente mostra que essa é uma situação possível. Bom, no caso do imposto de renda, nós também encontramos diferença na apuração de vários assuntos que são situações que excluem valores da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, faz com que você recolha menos tributo. E aí eu vou destacar o próprio programa de alimentação do trabalhador, as fontes pagadoras. É impressionante como as empresas acabam não aproveitando todos os créditos de fontes pagadoras que são retidos quando você faz uma aplicação financeira, quando você faz aí algumas operações sujeitas à retenção na fonte, né? A gente verifica, às vezes, erro na apuração do lucro da exploração, no aproveitamento de prejuízos fiscais, enfim, são várias as situações que a gente encontra e que realmente dá margem a que a gente possa revisar esses valores, né? Bom, enfim, nós temos, então, toda uma apuração de tributos indiretos, que são aqueles que fazem, que geram assim, um impacto direto em relação ao produto, ao preço do produto que está sendo vendido, né? Então, veja, quando eu falo, por exemplo, de PIS/COFINS, eu falo de ICMS, né? O que eu estou falando? Eu estou falando de um custo que vai impactar diretamente o preço do produto vendido. Então, eles são muito importantes. Eu preciso realmente fazer um controle claro em relação a esses tributos, porque isso é parte da formação do preço do meu produto. E, como a gente está aqui na comunidade financeira, isso é dinheiro, isso é competitividade, né? Então, quer dizer, se eu tenho um custo menor, eu posso vender a um preço menor e, com isso, eu ganho participação do mercado, né? Então, é uma conta simples em relação aos tributos que fazem traz esse impacto direto. Já o imposto de renda, CSLL, INSS, são tributos que eles também vão ter impacto, mas de uma forma indireta, né? Então, quer dizer, eles não aparecem explicitamente na formação do preço, mas como um custo que, em algum momento, também vai aparecer, né? Então, isso precisa ser analisado. Citei agora a questão do ICMS. Imagine só um supermercado que tenha estabelecimentos em mais de um estado, né? Então, a gente tem casos de alguns supermercados que trabalham só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, mas nós temos casos dos grandes supermercados que eles estão no Maranhão, eles estão no Pará, eles estão em mais de um estado. Imagine você controlar essas situações com os tributos estaduais, né? Então, o ICMS. O ICMS, ele é um tributo estadual, portanto, ele tem regras que, no seu geral, são parecidas, mas tem particularidades em cada estado. Então, isto também acaba sendo uma dificuldade adicional para o setor, né? Controlar essas questões, sendo que eu tenho legislações esparsas, né? Enfim, esta é uma realidade que a gente tem que realmente enfrentar, né? E a gente enfrenta isso como? Realmente através de capacitação do próprio profissional
que trabalha na área e também do auxílio de consultorias e empresas que nos apoiam, né, que são especializadas no tema, que conseguem fazer um trabalho mais apurado e, com isso, traz sempre uma novidade, uma situação mais atualizada para que você possa fazer a apuração justa do tributo. Bom, então eu gostaria de agradecer aqui a nossa oportunidade de trazer esses temas que são muito importantes para a gente poder ter uma apuração correta da carga tributária e, com isso, fazer com que as empresas façam uma administração justa do seu próprio dinheiro. Muito obrigado.